Salve, galera! Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à nossa primeira Flino, a Festa Literária Noroeste. Essa festa é uma festa de construção coletiva que foi criada para fortalecer a cena cultural da nossa Noroeste. Estamos aqui no nosso último dia de evento. Ai, que triste. Mas foi muito bom, está sendo muito bom e hoje ainda tem mais. Agora, a nossa próxima apresentação vai ser com o pessoal do Coletivo Autônomo dos Estudantes de Filosofia, o CAEF, que vão apresentar a atividade Ecofilosofia no Pico. E depois ainda vai rolar show de cultura popular, intervenção poética, show de rock, show de rap, show de músicas autorais com a Mil Virgulino, uma mesa de juventude para mostrar todas as nossas potências aqui do território e o encerramento Sarau da Noroeste. Ou seja, tem muita coisa ainda pela frente. Agora eu vou convidar para entrar aqui os nossos colegas do KF. Deixa eu chamá-los. Pode ligar o microfone aí, Felipe, tá mudo. Aqui, ó, pronto, agora sim. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo certo? Estamos ouvindo, agora sim. Que Vamos bom. lá, então? Tudo certo. Para mim tá ouvindo vocês aqui, tô me vendo também, tudo certo, pronto para começar, quando vocês quiserem. Boa apresentação para vocês. Certo, obrigado. Boa tarde a todos aí que nos encontram agora pela Flino, né, pela Feira Literária Zona Noroeste. É um prazer imenso estar aqui, né, primeiramente na minha quebrada, da onde eu nasci e cresci, e principalmente aqui, né, nessas tecoás aqui, estamos em frente aqui à Ocupação Irati, onde a rua tá fechada, né, então só tá passando aí, boa noite, Sandrão, só tá passando aí carros que passam por aqui, né. Eu, como proponente aqui da Jornada do Patrimônio hoje, fiz duas atividades aqui junto com o KF, no Pico e na aldeia também, né, bem restringida. Tirei a máscara aqui agora, porque eu não aguentava mais ficar com máscara. Então, queria também até ser mais solícito, mais rápido aqui na minha apresentação, porque só temos uma hora, e para quem sabe de filosofia, para quem gosta de filosofia, sabe que filosofia uma hora é pouco, né? Para nós, estudantes de filosofia, eternos estudantes de filosofia, hoje em dia, professores de filosofia, estudantes de filosofia, sabemos que temos que ser bem solícitos e falar com o povo, né? Então, como que uma ideia eurocêntrica, como que uma ideia da Europa, né, totalmente europeia, que fala de grego, né, de pré-socrático, pode vir falar aqui com um latino-americano, com um colonizado, né? Então, esse é nosso diferencial do coletivo autônomo estudantes de filosofia. Como que a filosofia pode falar com o terceiro mundo, né? Então, nosso primeiro papel social aí como materialista histórico, como que, né, alguém pode falar sobre a filosofia e os povos indígenas, como alguém pode falar da filosofia e a zona noroeste, como alguém pode falar a filosofia e Pirituba, né? Então, nós dividimos aqui nossa apresentação em três, inicialmente, os três que dedicaram, né, três falas para as suas apresentações. Então, eu vou ser bem solícito aqui na apresentação do coletivo, na nossa intenção e no que eu tenho que fazer, porque já foi 4 minutos e eu tenho 16 minutos apenas. Então, para quem é professor, trabalha com um tempo, né? Então, nosso tempo está cada vez mais pequeno aqui. Reflexões sobre o território noroeste paulistano, né? Primeiramente, né? Eu tenho aqui para apresentar para vocês um livro chamado O Bem Viver, né? Uma oportunidade de, para imaginar outros mundos, né? Então, inicialmente, o KF, quando apresenta suas oficinas, quando se apresenta, ele quer tirar toda aquela ideia eurocêntrica de filosofia, aquela ideia total de que a filosofia nasceu na Europa, que a filosofia, até a própria filosofia nasceu com os islâmicos. A gente quer falar da nossa filosofia, dos nossos problemas de agora. Um grego, há 2000 anos atrás, não tem o mesmo problema do que tem um problema aqui agora, principalmente da nossa questão social que aflige nosso território. Então, o que? Nós, como estudantes de filosofia, mediadores de filosofia, professores de filosofia, como podemos trazer essa questão para o território, né? Inicialmente é pelos problemas práticos da vida. E provavelmente, por nós vimos aqui esse ano a ocupação Irati, que é exatamente essa. Eu não vou virar o tripé agora, porque talvez
Foi muito difícil colocar o tripé aqui agora para essa questão de localização, mas estamos aqui na rua da Aldeia Tecoá, estamos aqui no pé do pico, né? E nós iríamos realizar uma atividade aqui no pico, mas o pico está fechado também. Então resolvemos nos colocar aqui, exatamente nesse local de luta, esse local que se mostrou tão importante nesse ano, e mesmo em época de pandemia, se mostrou um importante local de luta, né? Então, eu quero fazer as reflexões, salve, salve, Newton, eu quero fazer essas reflexões filosóficas sobre a juventude, né? Eu sou proponente do CAEF, professor de filosofia, atuante da Fundação Casa do Sistema Profissional, em diversas escolas aí do estado de São Paulo, né? Então, como colocar um tipo de filosofia que nos fizesse refletir sobre o território, né? Então, como eu disse para vocês, nós, com os do CAEF, nós sempre colocamos de lado essa questão aristotélica de como pensar a filosofia, né? A filosofia como reflexão nasceu na Grécia Antiga, né? Para quem acompanha o CAEF, sabe que a filosofia não nasceu na Grécia Antiga, essa é uma questão totalmente eurocêntrica, de questão de poder, né? Então, os poderosos colocaram essa questão. É a mesma coisa de falar de Cristo, né? Que Cristo nasceu em dezembro, e Cristo tinha os olhos verdes da pele clara. Então, nós, realmente, do CAEF, temos a questão de colocar o verdadeiro papel da filosofia numa questão de reflexão, de como refletir sobre nossos problemas pessoais, desde que seja a dívida pública, desde que seja a nossa questão social, de quanto que a gente recebe, desde que seja a nossa religião, ou simplesmente de como a gente oprime, né, as minorias, né? Eu, como homem branco, atuante, né, por mais que eu seja periférico, nasci em Cortiço, e tenha atuado aí em diversos presídios, né? Eu ainda sou um homem branco e ainda sei que a minha figura representa, né, um grau de, como posso dizer, um grau de superioridade perante o capitalismo, perante o patriarcado. Então, eu tenho que levar isso em consideração e tenho que levar as minhas reflexões. Então, antes de tudo, antes de começar, eu já estou com 7 minutos e 40, eu estou pensando em quando terminar essa minha fala, para começar a dar minhas reflexões para vocês. Então, para quem não conhece o CAEF, que é a maioria do pessoal da Flino aí, nós trabalhamos aí juntamente com a Biblioteca Pública Preto Broca, principalmente, mas nós temos essa consideração de que sabemos nosso papel na sociedade. Então, nós gostamos de uma filosofia mais prática, que não é essa de ficar resolvendo problemas de grego, né? Isso aí deixa para as universidades, deixa para as questões deles, que, meu, realmente não é nosso problema. Eles querem mesmo alienar a gente para ficar falando de Platão. Então, vou começar aqui falando do meu livro aqui, ó, O Bem Viver, uma oportunidade de imaginar outros mundos. Porque, justamente, né, o mundo que a gente vive agora, gente, todo mundo sabe que é o mesmo mundo que começou pela colonização. Então, nós somos nada mais, nada menos que, né, o fruto da colonização europeia. Então, o fruto da colonização europeia tem que ter consciência de que é fruto da colonização europeia e tem que agir como se fosse o fruto mesmo da colonização europeia. Então, primeiramente, a primeira dica que eu dou aqui, ó, o primeiro palestrante do CAEF sobre o bem viver, uma oportunidade de se imaginar outros mundos. Por quê, né? Salve, Patrícia. A questão é básica, né, gente? Não existe um outro tipo de filosofia que não seja a filosofia prática, que não seja uma filosofia que nós nos colocamos no lugar de nós mesmos e nós mesmos e não podemos refletir sobre os nossos problemas, né? Então, o meio ambiente, principalmente o meio ambiente onde a gente vive, é uma questão descolonizadora. Perfeita, Angélica, perfeita, né? Meus amigos, agora que eu vou entrar na sequência, eles vão falar sobre isso. É que eu tenho que falar sobre o papel do CAEF como proponente do CAEF, como o primeiro proponente do CAEF há 5 anos atrás, né? O CAEF começou em 2015, depois já está na mão de tantas outras pessoas, né? Mas eu tenho a oportunidade, trabalhando aqui hoje com o CAEF, tem que dar essa felicidade de falar que nossa filosofia não é a filosofia das ruas, é a filosofia das ruas, mas não é daquelas ruas do centro da cidade, não é das ruas do centro das universidades, mas sim das ruas que nós vivemos no terceiro mundo, nas periferias, nas favelas, nas aldeias, nas quebradas. É isso que nós somos, fruto das políticas públicas do ProUni, né? Todo mundo que vai discursar aqui é público do ProUni, né? Não seria outro. O que somos. Então,
aprendemos muito Platão, aprendemos muito Aristóteles, aprendemos muito as épocas cronológicas da filosofia, mas isso não interessa para a gente. O que interessa para a gente é a filosofia prática. Então, já passou metade do meu tempo aqui, já apresentei meu coletivo. Em breve vai discursar aqui, todo mundo que puder discursar, nosso coletivo está cheio aqui hoje. Mas eu quero falar justamente por esse livro aqui, porque esse livro é totalmente uma questão decolonial, uma questão de como podemos viver a filosofia prática a partir das reflexões do meio ambiente, né? O que é o meio ambiente hoje em dia? Uma reflexão a mais urgente, a mais necessária possível. A nossa própria pandemia que vive hoje em dia, né? Que a gente vive essa pandemia de coronavírus, é justamente por devastar o meio ambiente, é por justamente deixar de lado essa questão do meio ambiente, de poder tratar a natureza como algo nosso, intrínseco, realmente do que a gente é, e de como armazenar, né, tipo, os nossos materiais, de como viver a vida de um jeito totalmente errado, né? Então, segundo a ciência, né, essa pandemia tem origem como o povo, né, como o homem mesmo, né, o homem colonizador, deixa armazenado a sua comida, tem o seu estilo de vida, que é de tomar banho, que é de trabalhar, que é de dominar o homem pelo homem, de um jeito totalmente patriarcal. Então, essa maneira fez com que essa pandemia se multiplicasse por todo mundo, assim como a gente vê com a peste negra há 4 séculos atrás. Então, é uma seleção natural a partir do que a seleção natural do patriarcado fez com a humanidade. Então, quando a gente deixa de lado, efetivamente, como viver a vida de um jeito totalmente comunal, é o que a gente vive agora, né? A catástrofe, né? A barbaridade, de como destruir as forças produtivas. Boa tarde, Natasha, salve. De como destruir as forças produtivas, sejam elas da natureza, ou sejam elas pela força de trabalho, de um jeito totalmente que traga a miséria, traga a desgraça e vivamos numa crise permanente. Então, o capitalismo em si, para o KF, é uma crise permanente, de como esse tipo de governo que a gente vive mundial, né, que é a acumulação primitiva de capital, descrita aí pelo materialismo histórico dialético, de como que nós vivemos uma vida totalmente errada e que isso traz a nossa própria destruição, né? Tipo, como diz o próprio filósofo, né? O capitalismo em si traz dentro de você a sua própria destruição. Então, para trazer agora o bem viver, a oportunidade de imaginar outros mundos, eu quero abrir qualquer página que eu abrir desse livro aqui. Eu queria que vocês até pudessem, por favor, uma sugestão de livro. Eu até tenho ele em PDF. Para quem quiser pedir para o KF, eu vou mandar, por favor, né? Mas como que a gente pode imaginar outros mundos? Então, eu vou ler somente a sinopse dele e vou discorrer sobre qualquer página desse livro, seria maravilhoso para a gente. Um sistema com desigualdade gritante sobrevive há séculos, com o apoio de milhões e a subordinação de bilhões. Agora nos conduz a suicídio coletivo. As promessas do progresso, feitos há mais de 500 anos, e as de desenvolvimento que ganharam o mundo a partir da década de 50, não se cumpriram e não se cumprirão. Com os problemas cada vez mais evidentes, Alberto Acosta, que é o autor do livro, resgata o conceito de Sumak Kazakh, que de origem quichua, nos propõe de uma ruptura civilizatória calcada na utopia do bem viver, tão necessária em tempos distópicos e na urgência de se construir sociedades verdadeiramente solidárias e sustentáveis. Uma quebra de paradigmas para superar o fatalismo do desenvolvimento e reatar a comunhão entre a humanidade e a natureza, e revalorizar as diversidades culturais e modos de vida suprimidos pela homogeneização imposta pelo Ocidente. O Bem Viver foi escrito por mais autores. O Bem Viver foi escrito por um dos maiores responsáveis por colocar os direitos da natureza na Constituição do Equador, feito inédito no mundo. Não se trata de viver a doce vida, ou de um bom viver. O bom viver não se oferece com anésima tentativa de um capitalismo mesmo desumano, nem deseja de um socialismo do século XXI. Muito pelo contrário, acusa ambos os sistemas e mandados da exploração inclemente dos recursos naturais.
Então, gente, eu podia ficar lendo esse livro aqui, ó, a tarde inteira, pela vida inteira. Eu quero muito que vocês leiam esse livro, mas é uma questão totalmente de reflexão sobre como nós devemos colocar as nossas mãos de obra de trabalho, como a gente coloca a nossa questão energética, principalmente, sabendo que se você hoje em dia tem um carro que você pode andar totalmente de água, né? Se foi inventado boa tarde, Jamile, salve. Então foi inventado o motor a vapor, né? Por que, que a gente ainda continua usando a gasolina? Por que, que a gente continua usando o petróleo? Por que, que a gente continua usando a eletricidade, sabendo que tem energia Wi-Fi, né? A mesma energia que pode ser conectada frente às nossas tomadas, né? Nikola Tesla já tem essa reflexão também, né? Um cientista físico, também pode ser puxado para a filosofia de como ter as energias totalmente renováveis, né? No Brasil, né, a gente pode usar energia solar, né, em vez de usar energia hidrelétrica, que fez tanto mal aí há décadas e décadas, e vai segregando o povo. Então, eu queria mesmo, né, podia ficar falando desse livro aqui por décadas e décadas, centenas e centenas de anos, por minutos e minutos, mas o que é importante agora é refletir sobre a nossa condição social, a nossa condição ambiental, né? Por que, que a gente vive esse tipo de vida e ainda não reclama, né? Como pode existir esses milhões de desempregados, esses milhões de miseráveis, e a gente suburbana, né? A gente coloca totalmente o povo. Boa tarde, Adriana, obrigado pela reflexão. E falta só 2 minutos e 18 segundos para o final da minha apresentação. Eu queria agradecer a reflexão de todos vocês e queria falar que, né, para acompanhar o serviço do KF, porque 1 hora é pouco para falar de filosofia, 1 hora é pouco para falar de ecofilosofia, né? Existe uma ecofilosofia, existe um jeito de colocar efetivamente esse tipo de filosofia na vida prática. Sim, né? Existe sim, mas é só rompendo mesmo com esse tipo de patriarcado que nós vivemos hoje em dia, é só rompendo mesmo com esse tipo de mercantilismo que a gente vive, né? Aqui, Sandrão, livro novamente, ó, O Bem Viver, uma oportunidade de imaginar outros mundos. Esse livro eu escaneei em PDF, né, de Editora Elefante. O Alberto Acosta, próximo a discursar nosso amigo Alberto, mas o próprio Alberto Acosta aqui fez a tradução desse livro, foi o que vendeu esse livro para a gente no dia lá na Bela Vista, e ficamos muito felizes de conhecer ele, né, e saber que é uma pessoa totalmente engajada com os direitos humanos, com os direitos indígenas. Então, esse livro tem tudo a ver com essa tipo de ecofilosofia. Eu demorei os meus 20 minutos aqui para falar do KF, para falar do trabalho do KF na Noroeste, né? Desde 2015, aí, com a ajuda da Biblioteca Pública Municipal Brito Broca, nós conseguimos aí desenvolver diversos projetos, inclusive 2 vai, né? Trabalhando fortemente mesmo com esse tipo de trabalho de filosofia na quebrada. E eu vou deixar mais essa parte de falar sobre a filosofia, de ecofilosofia, de como viver a filosofia, dos meus 2 próximos parceiros que vão entrar daqui a pouco, para apresentar mais o coletivo, para vocês entrarem na página do coletivo, curtirem a página do coletivo e sim, né, entrarem no grupo de discussões do coletivo, né? Nós vivemos somente esse tipo de filosofia prática, não queremos ficar discutindo Platão, Aristóteles ou qualquer outra coisa também, mas não somente agora. Primeiramente, nós queremos agora discutir a filosofia prática para discutir realmente nossos problemas da vida, né? Nossos problemas de social, nosso problema de gênero, nosso problema de classe, né? Que exige agora uma reflexão mais do que nunca, principalmente quando o governo atual exige que as pessoas não queiram que nós pessoas simples, né? Apenas vendedores de mão de obra, discutam sobre política. Então, política é tudo, filosofia é tudo, e é isso que nós queremos discutir no nosso coletivo, é isso que nós discutimos como estudantes de filosofia a vida inteira, até o fim da nossa vida. Então, aqui, ó, acabou meus 20 minutos. Eu não vou ficar falando mais sobre o meu livro. Talvez, se der tempo agora, eu consigo falar para vocês sobre esses diversos temas aqui que trata esse livro, mas é um livro que eu vou disponibilizar em PDF para todo mundo. Quem quiser, é só pedir para a gente aí na página,
Vou pedir aqui as mesmo, exatamente. Obrigado, Arfelino. Agora vai entrar meu amigo aqui, Albertinho, muito importante para falar sobre essa ecofilosofia, que é justamente a pauta desse encontro. Muito obrigado. Valeu, Visão. Obrigado. A bateria tá como? Tranquilo? Vai lá, Albertinho. Dá. 50%. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alberto Neves. Eu sou integrante do CAEF, do Coletivo Autônomo dos Estudantes de Filosofia. E eu trouxe um livro aqui também para mim comentar sobre, chama Pedagogia da Terra, Moacir Gadotti. Só que antes eu vou falar um pouco do que o Ricardo, nosso amigo, falou. Importante a gente refletir essa questão ecológica, que é um problema da atualidade, né? E o CAEF, a gente fazia uns grupos de estudos sobre os filósofos e as suas obras, e a gente percebeu a importância de discutir problemas da atualidade, né? E aí surgiu o GEFA, o Grupo de Estudos de Filosofia e Atualidades. Para nós refletirmos problemas da atualidade, né? Se a gente pensar a questão ecológica é um problema da atualidade, né? Nós seres humanos dependemos da natureza para sobreviver, só que nós estamos numa condição de a lógica extrativista na qual vivemos, no sistema vigente atual, vai proporcionar um suicídio coletivo, como disse aqui o Ricardo, no livro do Alberto Costa, do Bem Viver, que é muito bom, por sinal, recomendo a leitura, ótima leitura para contextualizar aí essa questão ecológica, e é um filósofo da América do Sul, tal, traz reflexões importantes da perspectiva de nós olharmos para nossos problemas a partir de nossas perspectivas, né? Não ficar só estudando uma questão eurocêntrica da história da filosofia em si, e estar aberto para os problemas filosóficos do mundo, né? Filosofia se faz no mundo inteiro, né? Se a gente pensar assim, a origem da filosofia foi na Grécia, será que as outras sociedades em si, nesse contexto aí da antiguidade, as outras sociedades contemporâneas não produziam algum tipo de conhecimento relevante para a humanidade? Então, é como a música. Se disser que a Grécia inventou a música, nenhuma outra sociedade da época, a Grécia Antiga inventou a música, nenhuma outra sociedade da antiguidade da época fazia música, então. Então, eu acho que é assim que a gente tem que pensar da filosofia também. Pensar que a filosofia, se a gente for estudar a história da filosofia, a gente lê que a filosofia surgiu na Grécia, que o primeiro filósofo foi o Tales de Mileto, e surgiram os pré-socráticos e mais, mas e todo esse contexto histórico que existe anteriormente, toda essa produção de conhecimento que surgiu para os gregos terem acesso a essa produção de conhecimento, que vem ali boa parte do Egito e do entorno ali. Então é importante a gente refletir essa questão da atualidade, problema ecológico. Moacir Gadotti, Pedagogia da Terra. Moacir Gadotti é muito bom, pedagogo brasileiro, tal, e ele fala que a ecopedagogia é um processo em construção. Então, é tanto em construção do... Esse é um ótimo livro para o professor, mas para todos, assim, eu diria, né? Porque se a gente for tratar a questão ecológica, é um problema que a gente vive na atualidade. Então, se informar sobre esse problema da atualidade é bom. Pensar o perigo de uma história única, isso mesmo. Faz sentido mesmo. Então, a gente tem que estar aberto para o conhecimento, principalmente agora que estão surgindo esses conhecimentos diaspóricos aí de África e demais regiões ali, a gente tem que estar aberto para o conhecimento, porque a história teve uns desvios mesmo, teve uns desvios proposital na história. Então, a gente tem que identificar esses desvios hoje em dia e caminhar e identificar a rota certa mesmo, e caminhando a partir disso. Está aberto para o conhecimento, mas saber identificar a verdade e tudo mais. O Moacir Gadotti, Pedagogia da Terra, é ótimo para o professor, mas para os demais, para todo mundo, para o estudante e para todos, porque é um problema atual. Ele fala que a ecopedagogia é um processo em construção, então tanto o professor
quanto o estudante, vão contribuir para essa ecopedagogia, que é um processo em construção, que é repensar a educação, o formato de educação no qual vivemos. E com isso ele propõe uma questão ética, né? A ecologia é uma questão ética. É isso que nós temos que refletir. Quando a gente pensa em uma questão ecológica, a gente está pensando daqui a próximas gerações. Então a gente nem está pensando em si na nossa geração. A gente já está pensando num futuro próximo. Isso envolve uma questão ética, né? Aí eu vou ler umas passagens aqui do Moacir Gadotti, que é muito inspirador, e aí tal, faz essa contextualização de a ecologia ser uma nova ética, da gente construir um paradigma mais ecológico daqui para frente, trabalhar com a juventude e tudo mais, e entender a importância da questão ecológica. Vou achar aqui uma citação para compartilhar aqui com vocês, pessoal, do Moacir Gadotti, Pedagogia da Terra. Hoje, consigo ver a Terra como um organismo vivo e em evolução, e não dissocio a emancipação do ser humano da luta por um planeta saudável. É a gente entender a Terra como um organismo vivo, e a gente é um organismo vivo, uma planta como um organismo vivo, e a gente entender que isso tudo faz parte do mesmo contexto. Quando eu penso, vou jogar fora o lixo, não existe fora, tudo é dentro, tudo é no planeta Terra, tudo é dentro. Então, se a gente repensar até nos pequenos hábitos do lixo e tudo mais, a gente entende que a gente descartou de forma adequada, lá no lixeiro, o lixeiro chega e descarta no assento, então, no terreno tal, no qual eles jogam o lixo e tudo mais. Então, a gente entender que a gente é parte de um organismo muito maior, que é o planeta Terra, né? A natureza e tudo mais. Tem outra citação aqui também, que eu queria dividir aqui. Mas tá acabando aí, ou mais. Ah, tá, beleza. Vou achar a citação aqui, pessoal. Uma reflexão que eu gosto de deixar, é para um futuro, se a gente pensar essa questão ecológica. Pedagogia da Terra, Moacir Gadotti, esse é o livro mesmo, maravilhoso, muito, muito inspirador, muito bom. Se a gente for pensar uma questão para o futuro, nós precisamos de um carro que voa ou de uma melhor qualidade de ar? Essa é uma dúvida que eu gosto de deixar quando a gente fala de ecologia e tal, se ia ser mais útil para a nossa vida ou para uma vida futura das nossas próximas gerações. Um carro que voa ou uma melhor qualidade de ar? Imagina sair de casa, hoje em dia a gente já sai de casa de máscara. Imagina sair de casa de máscara com uma máscara de oxigênio, assim. Aquela máscara bem maior, bem mais feia, bem mais horrível. Então, acho que, enfim, né? Vamos deixar a pergunta no ar aí. O carro que voa ou melhor qualidade de ar? E aí eu vou refletindo sobre isso, na questão do Moacir Gadotti e a pedagogia da Terra. Vou dividir aqui uma outra citação com vocês, deixa essa dúvida aí no ar, para nós refletirmos a questão ecológica. Só um momento, eu vou achar aqui a citação. Mas nós do KF trabalhamos com essa questão ecológica mesmo. A gente entende que a ecologia é um problema da atualidade, e se nós não refletirmos o problema da atualidade, como racismo, preconceito, a homofobia e os demais problemas, seja ambiental ou social, que o problema ambiental também é social, então nós entendemos que isso faz parte do grupo de estudos no qual estamos atuando diariamente. E o KF trabalha com a ideia de filosofia popular, né? Popularizar a filosofia e não submeter a filosofia às paredes às quatro paredes da instituição, né? Pensar que a filosofia, ela pode ser... Quando a gente usa a ideia do conceito de filosofia popular, é uma ideia de democratizar o acesso à filosofia, tornar o acesso à filosofia para todos, democratizar esse acesso e não imaginar a filosofia como um processo restrito nas quatro paredes da instituição ou da faculdade e tudo mais. Então, o KF tem um desses princípios,
a filosofia popular e se nortear nessas questões de luta, inclusive a questão ecológica e social e tudo mais. É isso. A pedagogia da terra é muito bom, uma indicação ótima aí, Moacir Gadotti. Ele fala sobre a ecopedagogia. Eu não achei a outra citação aqui, mas beleza. Ele fala da ecopedagogia. A gente pensar a terra como um organismo vivo. Vou passar aqui para o Phelps, o Felipe Almeida, nosso companheiro de KF aí na luta. Queria finalizar, deixar essas reflexões aí, reflexões ecológicas. Se nós precisamos de um carro que voa ou de uma melhor qualidade de ar. E aí fica a indicação de leitura. Moacir Gadotti, Pedagogia da Terra. Muito obrigado a todos. KF, Filosofia Popular. Você falou, né? Uhum. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Eu sou o Phelps, sou o Felipe. Eu sou integrante do KF. O KF, como falaram, né, a gente é um grupo de estudos que surgiu em 2015 com o intuito de popularizar a filosofia e democratizar esse conhecimento que a gente considera tão necessário e tão fundamental para a vida na Terra, né? Então, hoje a gente está aqui participando da Flino, né? É uma oportunidade muito legal de estar aqui, a gente agradece muito estar participando desse evento, que é um evento que busca fomentar a cultura, fomentar a arte, a educação, né, no nosso território. E é um evento aberto para que todos possam participar e aprender e participar. Então é muito legal estar aqui, estou com meus companheiros aqui de coletivo, né? O KF segue nessa luta desde 2015, tentando popularizar um conhecimento filosófico, né, na periferia, na quebrada, que é o lugar de onde nós viemos, né? Então é importante acessar a academia, voltar para a quebrada, voltar para os nossos bairros e popularizar esse conhecimento, né? Então é muito importante. Queria mandar um abraço aí para o Sandro, para o pessoal da Biblioteca Brito Broca, né? Foi fundamental para a história do KF, foi quem abriu as portas, né, para a gente poder fomentar as nossas atividades, o nosso coletivo, porque realmente a gente considera a filosofia um instrumento fundamental no desenvolvimento humano, e a filosofia é esse conhecimento, né? A filosofia é a busca por sabedoria, é o amor pela sabedoria, e é uma forma de pensar a realidade, compreender a realidade, entender o mundo que a gente está inserido, né? E a gente entendendo o mundo que a gente está inserido, a gente consegue transformá-lo. Então, o KF é um coletivo que busca ter uma praxis, né? Uma teoria associada à prática, que a gente possa fazer uma ação direta, para que a gente possa atuar nas ruas, nos nossos bairros, no nosso território onde a gente está inserido, e tentar transformar essa realidade, que é uma realidade que é injusta e que é desigual. Hoje a gente está aqui próximo à aldeia Tecoá, né? Que é uma aldeia de Araguá, Guarani, e a gente vê que existe muita perseguição aos povos indígenas, aos povos originários, que é quem está no Brasil desde sempre. Então o KF busca uma transformação social mesmo e fomentar, fazer uma propaganda política, que a gente possa pensar novos mundos possíveis, realmente, né? E hoje o nosso tema é sobre filosofia, é sobre ecologia, e eu vou focar num objeto de análise que é uma ecologia social, né? Pensar a ecologia, pensar o meio ambiente, mas associado à sociedade. Porque tudo é meio ambiente, né? Nós somos parte da natureza, nós estamos inseridos na natureza, e por mais que a gente viva em São Paulo, que é uma grande metrópole, é a maior cidade da América Latina, seja uma sociedade cinza, urbanizada, cheia de prédio, com muita poluição, com muitos carros, ainda assim, isso é a nossa natureza. E é o retrato de como a gente degrada a nossa natureza e desmata e fomenta uma sociedade que não é saudável, né? Então, primeiramente, a gente entende a ecologia como o estudo de seres vivos e a sua relação com o meio ambiente. Sendo assim, a ecologia ela estuda a dinâmica da vida e suas mais diversas formas de existir. Então, quando a gente fala de vida, não necessariamente está falando de vida humana. Pode ser a vida animal, a vida das florestas, as vidas da natureza, que é aquilo que possibilita que exista a vida de todos nós, né? Não existe vida sem meio ambiente, não existe vida sem florestas, não existe vida sem agricultura, né? Então, eu vou citar um autor, que é um autor muito importante para o KF, que influencia a gente, que deixou um legado muito importante para a geografia, para a teoria política e para o anarquismo, né? Que é o Kropotkin, né? E o Kropotkin, ele tem um conceito
que compreende o ser humano como parte da natureza, né? E o Kropotkin vai dizer o quê? Que o ser humano é a natureza tomando consciência de si. Ou seja, somos a natureza, só que com a capacidade de tomar consciência de si, de refletir ao seu respeito e ao mundo que a gente está inserido, né? E dentro dessa perspectiva, se a gente é parte da natureza, quando a gente explora a natureza e destrói a natureza, a gente destrói a si mesmo, né? E esse princípio do Kropotkin, ele já diferencia de como pensa a nossa classe dominante, né? Quem detém o poder e exerce o poder, ele vê a natureza não como parte de si, e sim como um recurso natural a ser explorado, a ser dominado. E é isso que acontece no nosso modelo de sociedade, né? A classe dominante explora a natureza, explora as florestas, explora os animais, explora os seres humanos, né? Então, e esse modelo de sociedade, ele tem apresentado sintomas de ser uma sociedade insustentável, né? Quanto mais o ser humano explora a natureza, explora a si mesmo, mais a possibilidade de vida no planeta Terra, ele acaba se distanciando de nós, né? E, de fato, o meio ambiente é um problema urgente da nossa sociedade, né? Se a gente não cuidar do nosso meio ambiente, se a gente não cuidar dos nossos recursos naturais, logo vai faltar água, vai faltar alimento, a gente não vai conseguir respirar um ar de qualidade, isso vai causar uma série de problemas para a nossa sociedade, se é que já não causa problemas, né? A gente já tem passado problemas relacionados a isso. Então, é impossível pensar uma sociedade ecológica e verdadeiramente democrática se a gente não observar a causa das mazelas sociais. Ou seja, temos problemas sociais, temos problemas ecológicos. E qual é a causa desse problema, né? Porque se a gente falar de ecologia sem falar das causas do problema, a gente está fazendo jardinagem, a gente está falando de algo bonitinho, para agradar os outros. Então, a gente tem que ir na raiz do problema. Qual é a causa da mazela social? E a nossa percepção de realidade apresenta o sistema capitalista como o problema da nossa sociedade. Pessoal, o Ricardo vai colocar a bateria aqui, ó, no celular, para a gente não perder a bateria, não cair o nosso vídeo, não cair a nossa aula, né? E quando a gente faz essa crítica ao capitalismo, do que a gente está falando? O que a gente entende como capitalismo, né? E a gente entende o capitalismo como essa categoria universal que molda as relações sociais e organiza as estruturas políticas e econômicas da nossa sociedade, efetivando uma relação de trabalho predatória, explorando os seres humanos, explorando a classe trabalhadora e também as demais formas de vida da Terra, né? Então, a gente entende o capitalismo como predatório em si. Além de viver numa crise cíclica, sempre tendo problemas sociais, desde quando o capitalismo surgiu até hoje, ele nunca conseguiu estabelecer em sociedades uma qualidade de vida. A violência e a miséria é sempre um dado permanente da sociedade, né? Então, essa lógica de funcionamento do capitalismo, ele parte da premissa da propriedade privada, do lucro e da exploração desenfreada dos recursos naturais e da mão de obra humana, né? Então, a gente tem que pensar a seguinte lógica, né? Se a gente vive num planeta que tem recursos naturais escassos, como a água, o alimento, as florestas, o capitalismo ele segue uma lógica de desenvolvimento que é infinita. O capitalista ele quer lucro infinito e demasiado até não poder mais. E se ele for lucrar explorando os recursos naturais, logo esses recursos naturais vão acabar. Ou seja, a gente se aproxima de um momento social onde vai acabar as florestas, onde vai acabar a água, onde vai acabar o alimento, sendo que tem uma série de pessoas que já passam esse tipo de problema, né? Então, a gente acredita que é necessário romper com essa lógica de sociedade, que tem sido uma lógica de sociedade desumana e que não é uma lógica que preserva a vida, né? Por isso que a gente pensa na ecologia, de como preservar a vida no planeta, né? E a gente consegue já observar os problemas do modo de vida que a gente tem levado, né? A gente vê pessoas aqui em São Paulo, que a gente vive numa grande metrópole, com muito trânsito, uma poluição zoada. Uma série de pessoas têm problemas respiratórios, como rinite, sinusite, entre outras coisas. Ou seja, o modo como a gente vive tem causado doença na gente. Além da depressão, ansiedade, que são sintomas da nossa época, né?
cada vez mais a sociedade está depressiva, está ansiosa, devido ao modo de vida que a gente leva. E esse modo de vida que a gente leva não foi por escolha nossa, ele é imposto socialmente por uma estrutura de poder que se efetiva por meio da violência, né? O capitalismo se usa da violência, se usa do Estado burguês para explorar, para dizimar e para perseguir a população. Então, a gente tem essa ideia, né? Se a gente continuar vivendo dessa forma, não tem como viver, né? E a classe dominada, a classe trabalhadora tem sido perseguida por questões de etnia, de gênero, de sexualidade, de raça, por uma série de problemas, né? E aí a gente acredita que uma sociedade verdadeiramente democrática, ela deve ser construída por meio da horizontalidade, pela participação popular e preservando os direitos do planeta Terra, né? Preservando a vida na Terra, né? Que as florestas, os rios, tenham seus direitos preservados. O Ricardo citou um livro, né, do Bem Viver, que é um livro do Alberto Acosta, e é um livro que fala, por exemplo, da Constituição do Equador, né? E na Constituição do Equador, eles colocaram como premissa constitucional os direitos da natureza, os direitos do rio, os direitos da floresta, os direitos da Mãe Terra. Sendo assim, aquele que agride a Mãe Terra deve ser punido, deve ser responsabilizado pela violência que tem causado, né? A gente passou no Brasil casos como Brumadinho, Mariana, que destruíram cidades históricas, destruíram biomas, destruíram ecossistemas, e as grandes empresas não foram responsabilizadas por isso. No máximo, colocaram alguém para assumir a culpa, mas as empresas continuam aí, continuam funcionando, ou pagam uma multa que para eles não é nada e continuam funcionando, né? Então, a gente acredita que a natureza, o meio ambiente deve ter os seus direitos preservados. E uma questão que eu queria colocar, que parte da participação popular mesmo, da ação direta, que é uma proposta que eu coloco para a gente refletir mesmo e repensar até o nosso hábito alimentar, né? Porque quando a gente pensa em degradação do meio ambiente, o que degrada mais o nosso meio ambiente é a pecuária animal, é a agricultura, né? Então, os gados, eles desmatam muitos campos para criar gado, eles querem criar gado em território indígena, em quilombos, né? Eles querem, o agronegócio, ele quer destruir o meio ambiente para criar o gado, para plantar soja, que é a monocultura, que é uma forma de agricultura que destrói o meio ambiente. E isso tem causado e tem sido o principal malefício para o meio ambiente, né? Então, a gente pode participar de uma transformação social. Então, às vezes, a redução do consumo de carne pode ser algo também para contribuir com o meio ambiente, para contribuir com uma forma de vida mais ecológica, mais sustentável, mais democrática e mais justa, né? Então, tendo em vista esses fatores, né, o Kropotkin, que eu tinha citado, ele deixa um rico legado para todos nós. Tem um texto dele que o KF chegou a fazer grupo de estudos dele, que é A Conquista do Pão, né? Esse livro é muito legal, assim, tipo, é um livro que me influenciou muito e me influencia muito, assim. Porque a gente é um ser humano, sei lá, eu tenho 26 anos, nasci numa sociedade pronta, né? Eu fui ensinado por essa sociedade, por vezes passei a reproduzir os valores dessa sociedade, né? Mas a sociedade está aí, e o ser humano conseguiu grandes feitos, né? Hoje eu estou aqui, ó, numa rua, conseguindo conversar com vocês, conseguindo falar de filosofia, ou seja, a gente consegue se comunicar por meio de tecnologia, né? A gente consegue estar distante e ainda assim estabelecer um diálogo. A gente criou celular, avião, o ser humano conseguiu explorar o espaço, conhecer o espaço, mas ainda assim a gente vive num planeta que não conseguiu acabar com a fome, que não conseguiu acabar com a miséria, né? O Brasil não conseguiu acabar com o analfabetismo, né? Isso é devido a uma classe dominante que quer pregar uma desigualdade, quer promover a miséria social mesmo. Então, a gente tem tecnologia, conhecimento e recursos suficientes para conseguir garantir uma vida digna a todos, né? A gente só não faz isso porque não é o projeto da classe dominante. Então, por isso a necessidade de construir um poder popular, de construir uma outra forma de organização social que possa pensar outros mundos possíveis, que possa pensar um mundo verdadeiramente ecológico, verdadeiramente democrático e verdadeiramente justo. E sendo assim, só rompendo com a lógica da classe dominante, né? Então, essa é a minha fala. O Ricardinho vai ter mais uma fala aqui.
vai falar um Oi, pouco. Alberto. Agradeço todo mundo, um abraço para a Natasha aí, ó, que falou, sempre participou aí das aulas do KF, né? Um abraço para todo mundo, gente, legal. E tamo junto. Falou, segue o KF nas páginas aí, segue o KF no Facebook, no Instagram, no Twitter. A gente está sempre fazendo coisas, a gente está sempre promovendo aulas filosóficas, porque o nosso intuito é promover uma filosofia na quebrada, promover uma filosofia popular e realmente promover uma filosofia que projete uma transformação social. A gente considera isso algo necessário e algo urgente. Então, desejo aí um abraço para todo mundo e é nóis. Falou! Gente, estamos aqui em frente à ocupação Irati e eu tenho felicidade de poder voltar aqui, ó, o Albertinho também voltar atrás de mim aqui, para fazer uma citação do meu livro aqui, ó. O livro que eu trouxe para vocês verem, né? Não é meu livro ainda. Por mais que eu ainda esteja escrevendo uma literatura para o pobre, para o periférico, para o morador de cortiço, do trabalhador igual eu, né? Ainda não está pronto. Então, o que vai estar pronto agora é o seguinte: a natureza não está aqui para nos servir, até porque nós, humanos, também somos natureza. E sendo natureza, quando nos desligamos dela e quando lhe fazemos mal, estamos fazendo mal a nós mesmos, né? Então, sinceramente, gente, sinceramente, a gente vive um mundo aí que a gente é obrigado a ter uma religião, a ter um time de futebol, a ter uma classe social, a ter alguma visão periférica que não é nossa, né? Até a própria nossa visão periférica, aqui dos moradores da região noroeste, não é a nossa, né? A gente totalmente codificado a colocar numa realidade social que não é a nossa. Então, como falar de tudo isso? Como falar de uma coisa totalmente científica para falar com os periféricos, né? Como falar com os povos originários? É totalmente difícil, não existe receitas de bolo, né? Mas como nós, moradores periféricos, e principalmente dotados dessa inteligência, sabendo que, né, não foi isso que foi colocado para a gente como ideologia suprema, né? Por mais que colocamos isso na escola, né? Aprendemos que alguém descobriu o Brasil, né? Em 1500 anos alguém veio aqui e descobriu o Brasil. Como alguém pode descobrir um país, né? E o povo que estava aqui, né? Então, essas e outras ideias é que a gente, por mais que sejam simples e verdadeiras e fáceis, nós temos que rediscutir, né? Igual eu falei para vocês do Jesus, né? Na primeira intervenção. Então, venho aqui trazer mais ideias aqui do livro do Aposta, né? Ó. Eu vou falar aqui para vocês um pouco dessa sinopse do livro aqui, né? Até para o meu amigo Albertinho aqui poder voltar e finalizar a obra dele. O mundo precisa de mudanças radicais. Necessitamos de outras formas de organização social e práticas políticas. O bem viver é parte de uma longa busca de alternativas forjadas no calor das lutas indígenas e populares. São propostas inviabilizadas por muito tempo, que agora convidam a romper radicalmente com conceitos assumidos como indiscutíveis, né? Então, quando alguém fala para você que as utopias morreram, né? Que uma certa ideologia não dá certo, né? O que dá certo? Um sistema social onde ninguém consegue comer, onde ninguém consegue viver socialmente feliz, onde alguém sempre tem que viver numa luta social eterna, onde a crise é permanente, ou construir uma nova sociedade. Por que não, né? Então, essa questão, por que não? Então, por que não construir uma ideia relativamente após a colonização, né? Tudo o que aconteceu já aconteceu, mas por que não reconstruir a partir do que aconteceu? Então, esse é o papel do KF, pensar uma ideologia do terceiro mundo, uma filosofia do terceiro mundo, com efetivamente uma ideia filosófica do oprimido, né? Daquele que viveu a opressão. Então, vou reservar aqui, ó, os meus últimos minutinhos aqui. Por mim, eu falaria por 20 dias seguidos aqui, ó, mas eu quero passar para o meu amigo Albertinho, porque ele quer falar, então ele vai falar gostoso aqui do livro dele aqui do Moacir Gadotti. E assim continua, Albertinho. Vamos lá. Filosofia popular, né? Filosofia popular. Você também finaliza aí. Vou voltando aí, pessoal, para falar. Importante essas reflexões e bom ouvir isso nesse momento, né? Importante a gente refletir sobre as questões ecológicas no momento em que a necessidade ecológica se faz aí evidente, né? O ser humano já descobriu
desenvolveu a ciência, já explorou lá o espaço, desenvolveu as ciências no geral, continuou com o extrativismo, descontrolado. O Alberto Acosta fala isso também na obra do Bem Viver. É bom disponibilizar aí o PDF, que o livro é bom, muito bom. Fala que o capitalismo vai ruir pelas suas próprias bases, que ele vai acabar, que vai deteriorar o extrativismo, vai acabar que vai deteriorar a própria natureza e, com isso, as consequências vão atingir o ser humano, né? Então, nós precisamos refletir agora uma questão ética e ecológica. E com isso construir uma base que sustente essa ética ecológica no futuro, né? Na qual a gente entenda a importância de preservar a natureza, como a natureza faz parte do ser humano e viver em harmonia de acordo com a natureza, né? Acho que aí sim nós vamos estar vivendo de forma mais harmônica e social, né? A democracia em si seria viver de forma harmônica com a natureza. Isso ia garantir uma melhor qualidade de vida para o ser humano, né? Se nós somos partes da natureza, o ser humano é o ser que mais parasita a natureza. Para não falar um eufemismo aqui, o ser humano é o animal que mais está parasitando a natureza, que está mesmo sanguessugando mesmo a natureza mesmo e tal. Isso é complicado, é uma questão no qual nós devemos refletir. O sistema vigente atual, em qual o lucro é a finalidade, o lucro é a última finalidade, e com isso causa a degradação. As queimas da floresta amazônica que a gente está vivendo hoje em dia, isso é um problema também a ser pensado. Isso é um problema que reflete aqui em São Paulo, quando você queima lá as florestas na Amazônia, toda essa queimada vem chover aqui em São Paulo, então isso é uma questão ecológica, e nós temos que entender que a questão ecológica faz parte do ser humano. Tanto como que o Phelps falou, como que o Ricardo falou, o Felipe e o Ricardo falaram, a questão ecológica é também uma questão social. Então, se a gente não engajar nessa questão ecológica e social, e os demais problemas no qual vivemos, né, com esse sistema vigente atual, né, um sistema mais humano, no qual ele olha o ser humano, o seu semelhante, como o seu semelhante, e não como diferente. Nós somos todos seres humanos, né? É o uno e o múltiplo. Somos todos seres humanos, mas temos todas suas multiplicidades, né? E devemos respeitar essa multiplicidade das pessoas. Vivemos em um momento que devemos entender uma questão mais humana e refletir em cima disso, né? E é isso, pessoal. Queria agradecer a todos por estarem acompanhando aí a ecofilosofia. Precisamos repensar o futuro e construir com isso uma sociedade ecológica. Só que para isso nós precisamos agora findar a base, agora construir uma zapata, fazer um buraco lá e construir as bases de uma sociedade mais ecológica para no futuro, sim. Então, ecologia é uma questão ética, pessoal. Aí é isso. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Vou passar a fala para a Jaine, mais uma das integrantes aqui do KF. Muito obrigado a todos. Acompanhem o KF nas redes sociais. Muito obrigado. Olá, gente. Boa tarde. Prazer estar falando com vocês hoje. Não foi combinado, né? Eu estava aqui hoje para prestigiar o trabalho do coletivo e vou fazer uma breve participação, apenas acrescentando... obrigado pelos comentários. Apenas acrescentando o que foi dito, gostaria de pôr uma reflexão sobre a ecologia, qual é a potência que a filosofia tem para nos ajudar a solucionar esses problemas sociais, a solucionar os nossos problemas subjetivos mesmo. Gostaria de deixar a seguinte reflexão. Nós vivemos num mundo hoje muito caótico, todos nós sabemos que são consequências já de um sistema de exploração que vem de dezenas de anos, mas atualmente, como nós poderíamos, nós quanto indivíduos, quanto cidadãos, quanto pessoas que querem transformar, ser fator de soma no mundo, como nós podemos mudar essa realidade?
a ferramenta principal que nós temos no cérebro para interpretar a realidade é o pensamento. E a filosofia, ela é uma ferramenta para que nós possamos desenvolver cada vez mais o nosso pensamento e interpretar cada vez melhor a nossa realidade. Então, a partir desse momento que você começa a fazer uma expansão consciencial, ou seja, ver que existe sempre dois lados, dois polos, a parte externa e a parte interna, como foi muito bem dito aqui hoje, quando a gente simplesmente joga um lixo, a gente está verdadeiramente fazendo um mal para a natureza, né? E isso volta para nós com o solo degradado, com o ar poluído e de diversos modos mais sutis. Então, quando a gente começa a perceber a nossa realidade de forma consciente, a gente começa a se transformar, descobrindo que todos os problemas nascem no nosso plano mental, de forma muito sutil, e se reflete na nossa vida aqui, na nossa sociedade, como solução ou como problema. O problema da fome, gente, não é falta de alimento. A natureza provém tudo que a gente precisa para sobreviver bem, viver bem viver, né? Então, o bem viver seria basicamente a gente expandir a nossa consciência, sutilizar os nossos conhecimentos, usando a filosofia como um instrumento poderoso de transformação íntima, de reforma íntima, de transformações de valores, porque o nosso ideal humano é ser um ser pleno de valores, virtudes e sabedoria. Como a gente ainda está em processo de chegar nessa plenitude, digamos, ainda somos médiums, né? Estamos no meio do caminho, a gente tem muito que caminhar, que evoluir nesse progresso mental para que possa se refletir na nossa realidade como bem viver. Então, se a gente for mais fraterno, a gente consegue mudar a nossa realidade efetivamente, como eu disse. Se a gente fosse menos egoísta, não teríamos problema de falta de comida. Se a gente fosse menos ambicioso, menos ganancioso, não teríamos esses problemas que nós temos, como falta de moradia, como falta de vida digna para uns, sobrecarregando uns para que outros possam viver ali no topo da pirâmide, né? Então, quando a gente começa a perceber a nossa realidade, a filosofia é um instrumento para que sejamos menos iludidos, menos fantasiosos, e saibamos interpretar a realidade da forma correta e, desse modo, transformar a nossa realidade, transformar o nosso egoísmo em compreensão, transformar a nossa ambição em força de vontade para mudar o mundo. Se a gente tem toda essa força de vontade para vencer sozinho, será que a gente não pode usar essa força de vontade para vencer junto, para vencer todos como uma unidade, que o universo é unidade. É uma unidade com suas diversas partes que interagem entre si. Então, assim como uma célula, uma microvida minúscula, trabalha com a natureza, assim como um astro gigantesco como o Sol ou os planetas trabalham com a natureza, a ecofilosofia propõe simplesmente que trabalhamos com a natureza, sermos auxiliares da natureza, e que isso seja o suficiente para que nós possamos viver bem. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, em nome de todos do coletivo. Eu espero que nós possamos ter muitos encontros como esse, pessoalmente, né, numa melhor fase futura. Mas desde já eu agradeço, foi maravilhoso o nosso bate-papo. Um abraço para todos, salve, gente. Muito obrigada. Aí, pessoal, se despedindo. Um abraço do KF, Filosofia Popular, Jaraguá e Guarani. Forte abraço, tamo junto. Isso aí, Jaraguá e Guarani.